estudantes, como vai? Tudo bem? Eu sou Romildo Calisto, sou professor de filosofia e hoje nós vamos falar sobre a relação que há entre as mulheres e a filosofia. Mas antes, deixa eu contextualizar essa aula nos PETs que você está fazendo aí. Essa aula, ela corresponde à sexta semana do PET 2 de filosofia para o terceiro ano. Na aula de hoje, então, o que é que nós iremos fazer? Nós vamos reconhecer as mulheres que compõem a história da filosofia. Então, é isso que nós vamos fazer, na prática. Conhecer algumas mulheres que fazem parte da história da filosofia. Não vamos aprofundar na teoria delas não, para a gente conhecer o maior número possível de mulheres que compõem essa história. Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar? A habilidade de compreender a noção de cultura como essencial à definição do ser humano. Então, assim, é importante entender que ao excluir a mulher do cânone da filosofia oficial, ou seja, dos filósofos que nós estudamos, é uma forma cultural de exercício do patriarcado, né, do machismo, e nós vamos tentar fazer o processo inverso, tentar incluir as pensadoras que foram silenciadas ao longo da história da filosofia, beleza? Bom, para começo de conversa, quais mulheres filósofas você conhece? Lembrou de alguma? Talvez Hannah Arendt, Simone de Beauvoir. Por que é importante reconhecer e estudar mulheres filósofas? Por que é importante estudar as mulheres filósofas? Por que vocês acham que seria legal estudar mulher filósofa? Só para dizer que estudamos mulheres filósofas ou porque o pensamento filosófico de mulheres pode contribuir muito com a filosofia e com as nossas vidas? Qual a relação entre o feminismo e a filosofia? É interessante, né? Porque tem muitas filósofas que são feministas e o feminismo aqui é ao mesmo tempo que um corpo teórico, mas também uma atividade política de busca por direitos, de igualdade, né? Contra o patriarcado. As pessoas costumam chamar as filósofas feministas só de feministas, como se o feminismo não fosse um tipo de filosofia. A gente na filosofia costuma localizar o feminismo como uma área do campo filosofia política. Então, dentro da filosofia política, existe o feminismo. Não significa que todas as mulheres na história da filosofia, elas estudam teorias sobre gênero, sobre sexo, sobre patriarcado. Não, tem mulheres da filosofia estudando lógica, estudando história da filosofia. Então, tem mulheres em todas as áreas da filosofia. Contudo, no entanto, todavia, elas são silenciadas ao longo dessa história. Vamos começar aqui essa conversa. Veja, a mulher sempre esteve presente na história da humanidade. Todavia, sua imagem sempre foi representada de modo pequeno e inferior, principalmente quando comparada ao homem. Isso é interessante. Olha a próxima citação da filósofa Marcia Tiburi. Enquanto história, a filosofia constitui-se como tradição e cânone do qual as mulheres não participaram de modo relevante. Olha que interessante. Enquanto história, enquanto tradição, a filosofia tirou as mulheres do cânone. Então, eu admito para vocês que durante a minha graduação, pouquíssimas mulheres foram estudadas, né? Esse silenciamento da mulher na história da filosofia reflete um silenciamento das mulheres em todos os âmbitos. A mulher estava lá, só que ela estava lá nos bastidores. A Marcia Tiburi, ela vai dizer uma outra coisa interessante. Ela vai dizer assim, as mulheres, é certo, participaram da filosofia, mas pela porta dos fundos, assim como de todos os setores da vida produtiva e ativa das sociedades, né? Uma outra citação da Márcia é a seguinte, o silenciamento da mulher teve seu modo pérfido quando mulheres foram levadas à fogueira e teve seu modo cínico quando as mulheres foram transformadas no belo sexo produzido pela cultura com apoio da filosofia e das artes. Essa citação aqui eu tenho que me ater nela. Por quê? Porque essa citação, ela mostra como que a gente pode silenciar alguém. Em uma das minhas aulas eu falei sobre o silenciamento do pensamento filosófico africano, não reconhecendo filósofos do continente africano. O silenciamento das mulheres ocorreu de forma brutal e direta, quando elas foram para a fogueira, porque dominavam algum conhecimento médico, na Idade Média, por exemplo. Mas aconteceu também quando, por exemplo, no romantismo, idealizou-se a mulher como um belo sexo, como uma mulher perfeita. E aqui é filosoficamente legal comentar. Quando você idealiza
a mulher ou qualquer pessoa que seja, você acaba buscando ou mirando esse ideal e em detrimento daquilo que é real. Idealizar a mulher é uma forma de silenciá-la também, porque você vai dar mais valor para a ideia, para o modelo, para o padrão construído, do que a mulher que efetivamente é real, que é imperfeita, né? Que tem seus defeitos, que também tem as suas virtudes, as suas qualidades. Esse ponto é muito interessante. Então, a mulher, na filosofia, ela foi silenciada de várias maneiras. Aristóteles falou que a mulher tinha que ficar em casa junto com o escravo. Kant falou que a mulher tinha que ter barba para compreender, por exemplo, filosofia. Schopenhauer fala que a mulher é um animal com uma pata só, por exemplo, de tão limitada que ela é. Então, a filosofia, por vezes, foi cruel com as mulheres. Tivemos filósofos também que reconheceram a importância das mulheres, mas eles são poucos, né, filósofos feministas ao longo da história, como John Stuart Mill, o próprio Descartes, que escreve cartas, né, com mulheres, para pensar a sua filosofia para mulheres, né, troca carta com mulheres. Mas, enfim, só abrir esse parênteses para dizer para vocês que o patriarcado, o machismo, a misoginia, ela não isentou a filosofia. Então, os filósofos também praticaram. Eles são filhos do seu tempo. Eles não são ETs, iluminados, deuses, né? Eles bebem da água dessa tradição misógina, sexista, machista, que a nossa cultura, infelizmente, sofre as consequências até hoje. Continuando. As mulheres representam a humanidade excluída da humanidade. Isso aqui eu achei a coisa mais bonita que essa filósofa escreveu num texto que eu vou deixar disponível no final da aula para você acessar. Quando a gente exclui as mulheres da humanidade, a gente exclui a humanidade da humanidade. O que significa isso? Que o feminino, que a mulher, ela representa algo que não é só do sexo feminino, ela representa algo do próprio ser humano, que tem a ver com várias questões. Então, quando a gente exclui a mulher da humanidade, a gente exclui uma parte da humanidade, da própria humanidade, né? Continuando aqui. Aí eu queria mostrar para vocês o rosto aqui da Marcia Tiburi. Ela é uma filósofa pop, assim, né? Ela está na mídia oficial. Ela também é artista plástica, escritora, filósofa brasileira, professora universitária. Ela tem uma obra muito importante, que é As Mulheres e a Filosofia, né? E vamos falar agora sobre o conceito de patriarcado. O que é o patriarcado? O patriarcalismo é o sistema no qual os papéis de liderança, política e econômica, assim como de autoridade moral, são reservados às pessoas do gênero masculino. Veja, pessoal, nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa história, onde as pessoas elas estão se dividindo em lados, né? Então, quando se fala de feminismo, por exemplo, as pessoas acham que o feminismo é uma oposição ao machismo, né? Que feminismo é a supremacia da mulher sobre o homem, por exemplo. E feminismo nada mais é do que a luta por igualdade de oportunidades. O feminismo é um movimento político-filosófico em que busca-se uma sociedade onde não haja, por exemplo, classes sociais, no sentido de que uma tem mais supremacia sobre a outra, onde não haja preconceito em relação ao sexo, em relação ao gênero, em relação à questão econômica. Então, o feminismo, ele não é a supremacia da mulher sobre o homem, ele é um grito de liberdade de todos aqueles e aquelas que são excluídas dos benefícios que a nossa cultura produz. Então, o feminismo ele é interseccional. O que significa isso? Ele está buscando superar as estruturas patriarcais que produzem desigualdades diversas, que produz racismo, que produz machismo, que produz misoginia, que deixa os marginalizados serem assassinados em suas casas, por morarem em comunidades, em favelas, por exemplo. Então, todo mundo deve ser feminista no sentido que todo mundo deve lutar por uma sociedade mais justa. Beleza? Vamos começar a falar das mulheres na história, começando pela mitologia. Veja lá, todo mundo já ouviu falar de Palas Atenas, ou Minerva, na mitologia romana. É uma deusa das estratégias, da batalha, da civilização, da sabedoria, das artes, da justiça, da habilidade, da inspiração, da força, da matemática. Ou seja, é uma deusa que não é desprovida de racionalidade. Ela é a deusa da estratégia, da civilização, da sabedoria, né? Outro personagem importante, Afrodite ou Vênus, deusa do amor, da beleza, da sexualidade.
Uma personagem também que eu queria falar dela, Antígona, é uma personagem que está numa peça teatral, numa tragédia de Sófocles, e ela representa a coragem de lutar pela justiça, de defender os marginalizados. Aqui eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história de Antígona, com quem eu tive o prazer, né, assim, de estudar com mais afinco nos últimos dias. Antígona, ela é filha de Édipo, ela tem 2 irmãos que vão lutar pelo reino de Tebas. Tebas é uma cidade mítica também, né? E os 2 irmãos morrem em batalha. E Antígona e Ismênia, Ismênia também é filha de Édipo, aquele lá que matou o pai, casou-se com a mãe na mitologia grega, os irmãos de Antígona vão morrer, e o Creonte, que é o rei de Tebas, ele vai dizer que apenas um dos filhos deve ser enterrado com todas as honras, e que um dos outros filhos de Édipo, o Polinices, né, ele não deve ser enterrado com as honras todas. Antígona nem foi consultada, mas ela defende o seu irmão para que o seu irmão tenha um enterro digno, assim como o seu outro irmão, que era o queridinho do rei, e ela vai ser então morta por defender a justiça para o enterro digno do seu irmão. Parece uma coisa boba, mas já é revelador de como a mulher era marginalizada na antiguidade e como, mesmo marginalizada, ela lutava pelos seus direitos, mesmo na antiguidade clássica. Vamos continuar aqui falando de outras mulheres. Quero falar muito assim, pontualmente, da Safo. Safo de Lesbos, século VII, século VI a.C., contemporânea de Tales de Mileto. Desenvolveu poesia e artes e abriu espaço para outras mulheres desenvolverem essas habilidades na Grécia Antiga. Veja, você nunca deve ter ouvido falar dessa filósofa. Por quê? Porque a gente estuda os pré-socráticos. Os primeiros filósofos ali corromperam com a tradição mítica, né, e ofereceram um conhecimento baseado na observação da natureza. Só que contemporâneo aos pré-socráticos, com mais fragmentos do que os pré-socráticos, também existiu essa filósofa chamada Safo. A Safo era uma mulher que dominava a lira, que é uma espécie de poema para ser tocado na lira, para ser musicado. E ela falou sobre natureza, sobre a morte, sobre o amor, né, sobre sexo. E ela fala isso com potência filosófica. As pessoas a localizam apenas como poeta, sendo que seus fragmentos podem ser localizados, segundo muitos historiadores da filosofia, como filosofia também, mas ela é segregada apenas como uma poetisa, né? Outra filósofa que é citada por Platão em um de seus diálogos, Diotima de Mantineia. Ela é citada no diálogo Banquete de Platão, e ela oferece a Platão, Sócrates cita ela no diálogo de Platão como a sua professora. Olha que curioso, Sócrates é considerado o patrono da filosofia, né? O ícone da filosofia. Porque Sócrates é mestre de Platão, que é mestre de Aristóteles. Mas quem foi mestra de Sócrates? Então, segundo o diálogo platônico, o Banquete, a professora de Sócrates é Diotima. E ela que fala que nós devemos amar amar primeiro a ideia do amor, a ideia da beleza, do que amar os corpos e as coisas belas. Ela diz que quando a gente se admira, né, fica admirado por um corpo belo, por uma pessoa bela, por uma paisagem bela, a gente busca nessas coisas a própria beleza em si, né? E a gente deve buscar a beleza que está para além dos corpos, para além das aparências. E o Platão utiliza essa ideia do amor e constrói, por exemplo, a sua teoria das ideias a partir desse ensinamento de Diotima de Mantineia. Outra filósofa importante, essa já é depois de Cristo, 415 depois de Cristo, é Hipácia de Alexandria, filósofa, matemática, astrônoma e professora na Academia de Alexandria, substitui Plotino. Essa filósofa é muito importante, porque além de ser filósofa, ela era também uma espécie de consultora uma consultora sobre política. Então, o prefeito, por exemplo, de Alexandria, né, cidade egípcia, consultava essa filósofa sobre guerra, sobre estratégia de batalha, né? E ela não é estudada na história oficial da filosofia também. Grande matemática, ela é filha de um outro filósofo chamado Theon e também não é estudada. E ela foi assassinada brutalmente, né, pelos cristãos
porque ela estava orientando um político pagão, que era o prefeito de Alexandria. Bom, Heloísa de Paráclito, aqui eu só vou citar algumas filósofas para vocês entenderem que tem filósofa em toda a história da filosofia. Escritora do período medieval, teve um romance com Abelardo também, que é dessa época, escreveu uma obra chamada Problemata, em que ela discute os principais temas da filosofia medieval, e agora nós vamos falar sobre as mulheres que desenham o movimento feminista atual. Vamos começar falando dessa mulher aqui, Mary, o nome é difícil, de Wollstonecraft, ou Craft. Ela é do século XVIII, ela é uma escritora e filósofa inglesa, conhecida pela defesa aos direitos das mulheres, direitos políticos e civis iguais ao dos homens. Você que já está familiarizado na história do feminismo, né? É o período do feminismo, a primeira onda que eles chamam, que tem a ver com o sufragismo, ou seja, a busca das mulheres pelo direito ao voto. Essa filósofa é muito importante porque ela vai dizer o seguinte: ora, a diferença entre homem e mulher não tem a ver com a sua condição de ser homem ou mulher, tem a ver com as oportunidades que foram dadas aos homens e às mulheres. Portanto, as mulheres, se elas tiverem as mesmas oportunidades que os homens, elas também vão desenvolver potencialidades semelhantes aos dos homens. Então, aqui é uma busca por igualdade entre mulheres e homens no século XVIII. Essa filósofa também, do século XVIII, inglesa, ela escreve em defesa das mulheres, dos negros, e ela escreveu os direitos da mulher e cidadã. Lembra que, depois da Revolução Francesa, escreveu-se os direitos dos homens e dos cidadãos. Então, a Olímpia escreve, falou assim, não, vocês esqueceram da gente, uai. Escreve também os direitos da mulher e da cidadã. Muito bem. Vamos falar de uma brasileira importante, Nízia Floresta, que você pode conhecer pormenorizadamente depois, né? Ela é filósofa, escritora, educadora, pioneira na educação feminista no Brasil, defensora das ideias da abolição e do republicanismo aqui no Brasil. Ela é importante porque ela vai criar uma escola só para as mulheres, num século em que a mulher era produzida para aprender a costurar a meia do homem, a cozinhar para o homem, aprender as prendas, não tinha educação para a mulher. E ela cria uma escola só para meninas, para emancipar as meninas intelectualmente também. Nízia Floresta. Outra mulher muito importante, essa aqui eu fiquei surpreendido com a filosofia dela quando eu conheci, é a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma filósofa, professora, antropóloga brasileira, ela é mineira, pioneira nos estudos da cultura negra no Brasil, dedicou-se a pesquisas sobre gênero e etnia. Importantíssima filósofa. Ela fala de como é difícil ser mulher e ser negra. São duas marginalidades difíceis de enfrentar, né? Importante estudar, importante conhecê-la também. Uma muito famosa, que já foi polêmica na prova do Enem, é Simone de Beauvoir, né? A obra mais importante dela, a mais conhecida, é O Segundo Sexo, em que ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, ela fala que o corpo não define a orientação sexual, o corpo é uma coisa, a identidade de gênero é outra, ou seja, o papel da mulher é construído socialmente. Então a mulher já não nasce sabendo o que ela tem que fazer, então isso vai ser criado culturalmente. Tem uma filósofa importante, que é viva até hoje, que é Judith Butler. Ela é uma filósofa pós-estruturalista, ela é americana, estadunidense, é a principal representante do feminismo e da teoria queer. Então, a Butler, ela vai bagunçar mais, ela vai problematizar mais a relação entre identidade de gênero, entre sexo, em que ela vai dizer que, na verdade, não existe um corpo natural, que até o corpo ele é atravessado por linguagem. Então não dá para falar que existe apenas o feminino e o masculino como identidade de gênero. Então ela vai dizer uma coisa muito interessante que talvez a sexualidade seja não binária, talvez existem múltiplas identidades de gênero, né? E eu quero falar dessa filósofa aqui, brasileira, né, filósofa, feminista negra, pesquisadora, ativista, escritora e acadêmica brasileira, que é Djamila Ribeiro. A Djamila, ela é uma filósofa muito importante porque ela fala sobre o silêncio das mulheres negras. Ela fala que a mulher negra, ela não é querida nem pelo homem negro e nem pela sociedade em geral. Ela é uma filósofa muito interessante para a gente entender o feminismo negro, que é um tipo de feminismo, né? E aí,
Eu quero deixar aqui com vocês essas referências. Tem livro didático que fala sobre feminismo, né? Tem artigos que estão aqui, você pode acessar depois. E eu quero te pedir apenas para você ler Filósofas. E eu te espero na próxima aula.